Comprar, vou. O Murilo que gosta. O Murilo faz coleção mesmo. O Murilo tem camisa do Flamengo, do Corinthians. Pessoal, vou encerrar a aula da semana passada, né? Que nós estávamos falando do recurso de revista. Se eu não me engano, essa parte aqui do duplo juízo de admissibilidade, eu cheguei a falar. A gente iria iniciar essa parte aqui. Quem estava na última aula, era isso? Isso aqui a gente chegou a falar ou ainda não? Se alguém puder me ajudar. Pessoal, só um minutinho aqui que eu estou colocando uma configuração. Só um minutinho, gente. Vai dar tudo certo. Eita, pronto. Voltei aqui. Pessoal, então, eu não vi o que vocês responderam, se essa daqui... Não, ainda não falei não, né? Beleza. Pessoal, então, nós falamos do recurso de revista até agora. A primeira parte, que é a parte embrionária, as explicações. Nós falamos quanto ao cabimento extremamente restrito do recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Somente nessas três hipóteses. Nós falamos do recurso de revista durante a fase de execução, em que somente será possível quando houver ofensa à Constituição Federal e essa ofensa for definitivamente demonstrada, não sendo possível a, a, a permissão, não, a recepção de um recurso de revista genérico, e nós temos ainda as hipóteses de recurso de revista quando envolver execuções fiscais ou emissão de CNDT. Nós vimos as três hipóteses, passamos para a fase de divergência, o que seria a divergência atual, e nós entendemos que a divergência atual, nos termos da súmula 333, nos termos do artigo 896, e conforme o regimento interno do TST, a divergência atual é tudo aquilo que não foi pacificado por um julgamento repetitivo, um reiterado julgamento, aquilo que não foi pacificado por uma orientação jurisprudencial, ou aquilo que ainda não foi sumulado pelo pleno do TST. Então, pessoal, a divergência atual é toda matéria de discussão que ainda não tenha sido dado pelo próprio TST um final. Então, o recurso de revista, como nós já vimos por diversas vezes, ele não presta para discutir fatos e provas. Ele é um recurso puramente técnico em que nós vamos discutir aspectos processuais. É divergência de um determinado julgamento com aquele entendimento majoritário do TST, com as súmulas do TST, com súmula vinculante do STF, com lei federal ou com a Constituição Federal. Tudo isso nós vimos na parte da divergência. Nós vimos também que é ônus da parte que pretende fazer com que seu recurso de revista chegue comprovar essa divergência. E de que forma que ele vai comprovar essa divergência? Juntando aos autos reiterada não, gente. Agora, deixa eu ver se está anotado aqui. Repositório.
Repositório nada mais é do que aqueles livros que anualmente editoras como a LTR, que eu até faço uma propaganda dela aqui, anualmente a LTR ela publica, que são os julgamentos atualizados do tribunal para o ano anterior, ou desde a última tiragem. É importante, pessoal, que esse repositório ele tenha autorização pelo tribunal que você está utilizando. Professor, não entendi, me explica melhor. Pensa o seguinte, o João Paulo, ele é um advogado fuçado que diariamente ele recebe os julgados do TST e ele vai montando um arquivo próprio dos julgados sobre cada tipo de tema. Aí, o João Paulo não tem autorização do TST para poder fazer esse seu repositório. Ele vai poder utilizar esse repositório como meios de comprovação de divergência? Somente por esse repositório? Não. Esse repositório, para servir como base, ele tem que estar autorizado pelo tribunal. Mas, segundo o entendimento recente e majoritário, basta que o advogado proporcione ao tribunal meios de consultar aquele julgamento e já cumpriu com a comprovação dessa divergência. Quando o processo era físico, isso daqui era indispensável. Em processos físicos, portanto, além de transcrever no corpo do meu recurso, eu preciso juntar no meu recurso, juntar que eu digo fisicamente, a certidão de julgamento, a certidão de publicação, tudo isso para quê? Para comprovar a divergência que eu estou alegando. Simplesmente por isso. Nós falamos do duplo juízo de admissibilidade, em que esse duplo juízo, considerando que eu tive o primeiro juízo de admissibilidade no TRT, e esse meu recurso foi admitido. Então, ele subiu lá para o TST, e lá no TST, ele será designado para algum relator de alguma turma que vai analisar se tem a transcendência, se é uma matéria relevante e se tem os pressupostos específicos, o pré-questionamento, o aspecto que trará a repercussão geral. Então, tudo isso tem que ser medido quando? Nesse segundo juízo de admissibilidade. Aqui, pessoal, eu coloquei esse trecho aqui e ele surgiu, e ele desencadeou, na verdade, uma série de dúvidas. Esse exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho que pensar... Nossa, esse triângulo aqui ficou feio. Eu tenho que pensar que aqui está a vara do trabalho, não me interessa mais. Aqui está o TRT e aqui está o TST. Do acórdão proferido aqui, eu não concordei e o que eu fiz? Eu protocolei o meu recurso de revista. Esse meu recurso de revista, ele vai ser, o primeiro juízo de admissibilidade dele vai ser no TRT. Se ele passar por esse primeiro juízo, ele sobe para o TST. Até aqui não tem nenhum tipo de dúvida. Agora, se esse meu recurso tomar bomba, qual que é o outro recurso que eu tenho para poder fazer com que o meu recurso de revista suba? É o agravo de instrumento. Aí, esse meu agravo de instrumento, ele vai subir. Porque a finalidade dele é destrancar o recurso. Então, o tribunal ele vai admitir esse meu agravo de revista, ele vai subir para o TST. Se desse meu agravo de instrumento o tribunal não conseguir enxergar que eu cumpri com os elementos do recurso de revista, aí não cabe mais nenhum tipo de recurso. Esse agravo regimental que eu estou falando aqui é somente na hipótese em que eu protocolei o meu recurso de revista, ele passou pelo primeiro juiz de admissibilidade e ele subiu para o tribunal. Então, se chegou lá no tribunal,
no segundo juízo ele tomou bomba, aí vai caber o agravo regimental para a turma. Então, a hipótese de cabimento do agravo regimental é exclusivamente no segundo juízo de admissibilidade. Porque se eu já tiver utilizado o agravo de instrumento para subir, aí não, aí já era. Disso tudo que eu falei, pessoal, alguma pergunta? Ou está tudo tranquilo por enquanto? Beleza. Então, nós chegamos na parte em que ficou faltando a gente tratar na última aula. Aqui, pessoal, nós temos a aplicação de dois princípios? Sim, de dois princípios. Seria o primeiro princípio, o da instrumentalidade, de reconhecer que o processo ele não é um fim em si mesmo, que o processo, na verdade, ele é o transporte que te leva do problema até a solução. Então, eu não posso exigir mais do processo do que eu exijo do objeto tutelado nesse processo. Então, por esse princípio da instrumentalidade, quer dizer, esse princípio da instrumentalidade, a gente vai tratar ele muito nessa questão de defeito formal. E nós temos também a questão do princípio da fungibilidade. Uma vez que aqui eu reputo como válido a recepção de um recurso de revista, ainda que ele tenha meros defeitos, ou defeitos que não alterem o seu próprio entendimento. Então é o seguinte, vamos supor que na terminologia eu tenha dito interpor o presente agravo de instrumento, mas eu cumpro o prazo, eu apresento todos os pressupostos cabíveis desse recurso e somente errei o nome. Entra na questão da fungibilidade e esse recurso, ainda que nomeado equivocadamente, ele vai ser julgado pela autoridade competente. Agora, se esse defeito ele invadir o mérito, aí não, aí já não cabe mais. Então, o que eu tenho que considerar? Erros que não impeçam ou que não aumentem as condições da parte que interpôs, esses erros, esses pequenos erros, eles serão aceitos e relativizados. Ou seja, erros que não impactem no julgamento, eles não serão considerados. Professor, dê um exemplo de algum defeito que impediria, ainda que tempestivo, comprovado recolhimento, algum defeito que impediria a recepção desse seu recurso de revista. Talvez o defeito mais grave. Eu não fiz o pré-questionamento. Eu não comprovei a divergência. Eu não consegui apresentar a transcendência desse meu processo. Então, se eu não fiz isso no meu primeiro protocolo, esse tipo de erro, esse tipo de defeito, eu não vou conseguir corrigir. Então, são essas as hipóteses de erros que não permitem correção pela parte depois de feito o protocolo. Certo? Então, o que a gente quer dizer? Que se esse defeito formal ele não impedir ou se ele não dificultar a prestação jurisdicional que eu pretendo, vai ser aceito. Agora, se isso trouxer algum tipo de prejuízo à parte adversa, ele não será aceito. Quanto ao defeito formal, tudo tranquilo? Nada tranquilo, mas pelo avançar da hora eu não vou querer discutir. Como que está indo aí? Beleza. Mari, parabéns pela figurinha, viu, do seu usuário aí do Google. Ela lembra muito a minha camisa. Parabéns. Depois você podia mandar ela para o Bruno, para ele poder usar na dele também.
Pessoal, agora nós entramos no tcharanã da aula. Talvez no ponto, eu imagino que vocês tenham tido essa matéria com o Jardim, a parte recursal no processo civil foi com o Jardim que vocês tiveram? Né? Fiz uma pergunta difícil. Eu falo porque, na minha época de graduação, o Jardim que me deu essa parte dos recursos repetitivos. E ele me falou, na minha graduação, não, ele foi um cursinho de atualização que eu fiz. E ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci, tanto que coloquei até em negrito aqui. A finalidade de ter esse Instituto dos Recursos Repetitivos nada mais é do que fazer com que todo o tribunal e todos os tribunais regionais que estejam dentro do seu guarda-chuva de hierarquia enxerguem a visão de uma mesma maneira. E o que vai ser o ganho que eu vou obter com essa postura? Eu vou ter a segurança jurídica, que é algo que nós perseguimos desde quando a gente entrou em qualquer tipo de processo. Eu vou homologar um acordo. Se você procura a justiça, significa que você quer uma segurança de que não vai ser chamado, eventualmente, se a outra parte não aceitar no futuro o acordo que foi feito. Então, a função, a razão de ser desses recursos repetitivos nada mais é do que trazer para todo o poder judiciário a mesma visão de determinado problema. Então, essa ideia vocês carregaram do processo civil e essas ideias vocês vão mantê-las no processo do trabalho. Pois bem, como que a explicação, o procedimento, ele está aqui no PowerPoint. Mas o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês como que isso vai acontecer. E isso acontece da seguinte maneira. E vou dar o exemplo da terceirização, que foi o que aconteceu comigo, e talvez, por ter tido a intervenção do STF, seja o último julgamento mais emblemático que nós tivemos de processos que ficaram parados por conta de uma repercussão geral, por conta de matérias idênticas sendo tratadas nos tribunais superiores. Então, como que isso funciona? Pensemos o seguinte, o seu recurso, ele chegou a determinada turma do TST, a uma das oito turmas do TST. O relator da sua turma, ele identificou que aquela matéria, ela está sendo repetidamente buscada no TST para fins de pacificação. O que pode acontecer? Ou o tribunal pleno ou a sessão de dissídios individuais, eles podem enxergar nessa matéria e, por maioria dos votos, entenderem que seja o caso de recursos repetitivos, e o que eles vão fazer? Começa por aquela turma, ela comunica às demais, para que as demais informem se tem também recursos dessa matéria e remetam para ela para poder fazer esse julgamento. Ou esse julgamento será feito pela sessão de dissídios individuais, ou será feito pelo tribunal pleno. Pois bem, foi expedido ofício para cada uma dessas turmas, as turmas enviaram essas ações emblemáticas, esse mesmo comunicado eu faço aos tribunais, para que cada tribunal remeta para julgamento uma ação que verse sobre a mesma natureza. A partir daí, o que eu tenho? Tendo sido reconhecido que esse processo, que esse recurso, ele é idêntico aos demais, o que o órgão julgador vai falar? Pessoal, todos os processos que versarem sobre essa matéria e que não estiverem na fase de cumprimento de sentença, na fase de execução, paralisem. Está lá no momento da citação, paralisa. Está no primeiro juízo de admissibilidade do recurso ordinário, paralisa. Está no tribunal, paralisa.
E paralisa por quê? Paralisa porque aqui no TST essa matéria está sendo discutida. E a ela vai ser dado ou não esse aspecto de repercussão geral. E se for atribuído esse aspecto de repercussão geral, o que vai acontecer? Esse julgamento para esse processo, ele vai valer para todos os que forem idênticos. Então, o que a parte tem de ferramenta para fazer quando ao seu processo for aplicada a suspensão pela repetição da matéria? Isso vocês já viram no processo civil. São aquelas duas palavrinhas em inglês. Quando o seu processo foi a ele atribuído a repercussão geral, você tem duas possibilidades para poder demonstrar e assim destrancar o seu recurso. Alguém lembra o que seria? Porque eu odeio falar elas. Alguém lembra? Mário, que está estudando para a OAB Direito do Trabalho. Tem mais alguém que vai fazer Direito do Trabalho? Isso daqui pode ser matéria de questão aberta. Samuel, acho que o Samuel não está aí. Lembra, Mário, o que eu preciso demonstrar? Vocês vão me fazer falar mesmo as palavras em inglês, né? Vocês são... Eu ia falar foda, mas como está gravando, eu não posso chamar vocês de foda. Vocês são maus. Quando o meu processo ele tiver atribuído essa relevância, essa repercussão geral, para tentar destrancar, eu preciso demonstrar o distinguishing ou o overruling. Ou seja, que o meu processo ele não é idêntico e que o meu processo ele tem algo além ou ele é diferente da matéria que foi paralisada pelo TST em razão disso. Pois bem, dito quais são as possibilidades para fazer o seu recurso andar e considerando que ele não foi andado, que não foi dado andamento a ele, eu tenho, ao final, duas saídas. A primeira saída foi reconhecido, repercussão geral, foi julgado pelo TST e tudo isso vai ser aplicado aos demais. Agora, esse julgamento aconteceu. Ainda tem alguma parte insatisfeita? O que pode acontecer? Eu posso interpor um recurso extraordinário ao STF e até que a matéria seja julgada no STF, mantém-se a suspensão que foi aplicada pelo julgamento no TST. Se vocês forem fazer um estudo histórico daquela ação, agora me fugiu o nome, não estou em casa, me fugiu o número, na verdade. Se vocês forem fazer uma análise histórica do julgamento da terceirização no STF, foi exatamente isso que aconteceu. Iniciou-se com o julgamento, salvo engano, aqui de Minas Gerais, de uma empresa de telefonia celular. Esse processo chegou no tribunal, no TRT, do TRT subiu para o TST em 2014. Ele ficou paralisado de 14 até 18. Em 18, nós tivemos o julgamento pelo STF e aplicou-se em cadeia para todos os demais processos que tivessem, na verdade, como discussão aquela mesma matéria. Pessoal, e aqui nós chegamos àquela parte das tipificações, daquele quadro mnemônico. Então, a previsão legal do recurso de revista, ele está no artigo 896 da CLT, ele é um recurso que exige o preparo, portanto, a ausência de preparo implica na deserção do seu recurso, ele será cabível contra acórdãos proferidos pelos tribunais regionais do trabalho em grau de recurso ordinário, ou seja, exige-se que o processo tenha nascido no primeiro grau de jurisdição. Ele cumpre com a regra do duplo juízo de admissibilidade, sendo o juízo ACO o presidente do TRT ou o juiz por ele designado, e o juízo adquém algum relator de alguma das 8 turmas do TST.
O prazo para interposição, 8 dias. Prazo para contrarrazões, os mesmos 8 dias. Essa questão dos fundamentos jurídicos, nós temos, via de regra, lei federal, Constituição Federal, súmulas vinculantes e orientações jurisprudenciais, além de leis estaduais, sentenças normativas e convenções coletivas do trabalho ou acordo coletivo do trabalho, que aplique-se a uma área territorial superior à de um tribunal. Nós temos ainda aquela questão das particularidades que, com base na súmula 126 do TST e com base no entendimento majoritário, o recurso de revista, ele é o recurso técnico que não se presta a discutir fatos e provas. Então, via recurso de revista, eu não vou alterar um julgamento que já foi dado. Questão lógica. O segundo grau de jurisdição, a efetiva utilização do duplo grau de jurisdição, para essa finalidade aqui, ela vai ser findada no julgamento pelo Tribunal Regional do Trabalho. A partir daí, o que eu tenho são recursos excepcionais, que, conforme eu disse para vocês, a finalidade desses recursos excepcionais é essa daqui: conceder a todos os tribunais hierarquicamente inferiores a mesma compreensão de determinada matéria. Pessoal, com relação ao recurso de revista, das 3 aulas, né, que nós tivemos, alguém tem alguma pergunta? Está tudo tranquilo? Não está nada tranquilo, mas, novamente, pelo avançar da hora, vocês optam por não ter uma discussão. O que vocês me falam? Tudo tranquilo? Pessoal, vamos começar. Não, é complicado. Se no meio da loucura estiver tranquilo, já está legal. Mas é complicado. Mas o recurso de revista, pessoal, eu estou lerdando em disponibilizar questões de provas de concurso e provas da OAB e no final da semana fazer a correção. Já era para eu ter começado isso há algum tempo, mas infelizmente o tempo está muito escasso. Mas eu vou tentar, e eu vou tentar separar por tópicos. Por exemplo, questões sobre recurso ordinário, questões sobre recurso de revista, questões sobre teoria geral dos recursos, porque, querendo ou não, isso ajuda na hora de estudar. Porque eu gosto de dar aula trazendo alguns casos práticos. Mas se eu tivesse as questões e com o envolvimento que a turma, via de regra, tem, seria mais tranquilo. Mas, como ainda não deu tempo, eu prometo que até o final do semestre e para o semestre que vem, se nós nos encontrarmos no estágio, o que provavelmente, e queira Deus, acontece, essas questões elas estarão lá para a gente poder debater. Pessoal, vamos começar então os embargos. Se bem que já é 15 para as 10, deixa eu ver quantos são os embargos. Não, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo menos os embargos divergentes. Os embargos infringentes, conforme for a hora, a gente deixa para a próxima aula. Mas os embargos divergentes, é importante a gente começar. Beleza, pessoal? Eu sei quem está aqui e não vão embora, viu? Eu vou ficar extremamente desapontado. Pensar que eu andei várias e várias léguas de distância para poder encontrar um local que não fosse condomínio e que tivesse uma internet. Porque internet está foda. Não está fácil.
Aqui, pessoal, nós vamos tratar dos embargos. Não são os embargos de declaração. São os embargos previstos no artigo 894 da CLT. Portanto, o seu cabimento e a sua análise da tempestividade, ela é a mesma que nós fazemos para o recurso ordinário, para o recurso de revista, para o agravo de instrumento, ou seja, para esses embargos aqui, nós devemos observar o prazo, a uniformização do prazo recursal. Ou seja, eu oponho esses embargos no prazo de 8 dias. Certo? A nomenclatura dele é a mesma dos embargos de declaração. Porém, a finalidade, o objeto jurídico tutelado e qualquer outra questão é completamente distinta. Eu fiz tudo, eu só não trouxe a minha CLT. Eu estava olhando aqui, acho que quando eu casei, muito apegado que sou ao direito do trabalho, junto com meu Xbox, eu levei a minha CLT. Então, alguma alma caridosa está e que esteja com o microfone ligado, está com a CLT em mãos? Porque senão eu vou ter que sair aqui da gravação para poder fazer a leitura. Tem alguém aí para salvar? Quando for preciso, por favor. Valendo um chocolate. Bruno, obrigado. É 894. À medida que eu for precisando, eu te falo. Se você puder quebrar essa para mim aí, vou te agradecer eternamente. Vixe, é profundo, hein? Pessoal, então vamos lá. Olha, o chocolate é de verdade, viu? O chocolate eu não esqueço, não. Mas chocolate, qualquer coisa que eu faço também na faculdade, alguém ganha chocolate. Acho que eu sou o professor que mais dá chocolate naquela faculdade. Pessoal, é importante a gente falar que os embargos, a cada 7 anos e nos últimos 14 anos, ele tem sofrido alterações. Primeira alteração, e consubstancial, foi com a Lei 11.496 de 2007. Essa lei, ela trouxe de concreto uma alteração muito significativa. Ela suprimiu essa hipótese de embargos aqui. Ou seja, embargos de nulidade não mais são possíveis de serem, não mais existem. E vamos começar falando por que ele deixou de existir. Porque é o seguinte, esses embargos de nulidade, eles eram manuseados para quê? Para demonstrar que houve uma ofensa à Constituição Federal ou à lei federal. Mas espera aí, o seu recurso de revista, ele já trata sobre isso. Os seus embargos não precisam tratar necessariamente sobre isso. Se o TST não entendeu que houve uma ofensa à lei federal ou à Constituição Federal, já tem o recurso extraordinário para isso, já tem o recurso especial para isso. Então, eu não precisaria realmente de dar ao tribunal uma segunda chance de julgar aquilo que ele já julgou. Então, era de fato um recurso que ele procrastinava a prestação jurisdicional que o particular pretendia. Então, por essa finalidade, e na minha concepção, de fato sendo uma evolução legislativa, esses embargos eles foram suprimidos. Então, restaram ainda os embargos de divergência e os embargos infringentes. Pessoal, se eu tivesse que alguém falar assim, professor, diferencie os embargos de divergência com os embargos infringentes, com um exemplo. Na verdade, tem que ser 2, né? Um para cada caso. Embargos de divergência, dissídio individual. Embargos infringentes, dissídios coletivos. Embargos de divergência, cabível em recurso de revista. Embargos infringentes,
cabível quando o TST for o grau originário. Ou seja, o processo nasceu no TST, o recurso que eu tenho para discutir uma decisão não unânime é qual? Os embargos infringentes. Então, primeira diferença, divergente, dissídio individual, e infringentes, dissídio coletivo. Principal diferença existente entre esses dois embargos. Eu vou falando demais, gente, mas ficou claro? Que eu vou desembestando a falar, aí já era. Vou considerar que está tudo ok. A ideia é essa. A ideia é, com um exemplo, trazer a clareza. Pessoal, nós vamos começar então, e talvez seja os únicos embargos que nós falaremos hoje, quanto aos embargos de divergência. Os embargos de divergência, como eu havia dito, eles estão previstos no 894. Bruno, se você puder conferir para mim se é o inciso 1 do 894, ou é o 1 ou é o 2, que fala dos embargos de divergência. Você poderia olhar para mim, por favor? Fala, é o parágrafo 2º, não? 894. Ah, pode ser. Peraí, deixa eu ver. Leia. Não, perdão. Tem o inciso 2º também fala. Das decisões das turmas que divergem entre si ou das decisões proferidas pela sessão de si individuais ou contrárias às súmulas ou orientação jurisdicional do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Superior Tribunal Federal. Pronto. O que o Bruno leu é isso daqui. As hipóteses de cabimento. Então, eu terei a possibilidade de manusear esses embargos de divergência quando a decisão de determinada turma for contrária à decisão de outra turma, a decisão da seção de dissídios individuais do TST, a decisão das súmulas do TST, súmulas vinculantes. No entanto, a orientação jurisprudencial ela já tem sido reconhecida como meios de divergência passíveis de serem corrigidas por embargos de divergência. Portanto, assim nós preenchemos as 5 hipóteses de cabimento desse recurso de embargos. Aí vem uma pergunta maldita que, eventualmente, algum examinador tarado possa perguntar na primeira fase. Cabe os embargos de divergência quando a comprovação de tal celeuma for feita com o julgamento da mesma turma que proferiu? Ou seja, divergência com a mesma turma pode ser atacada por embargos? O que vocês acham? Alguém? Divergência da mesma turma pode ser atacada por embargos? Não. Não podem ser atacadas por embargos. Divergência da mesma turma não enseja, não cabe, não permite, não legitima a parte a opor esses embargos de divergência. São essas 5 hipóteses descritas aí. Nenhuma outra hipótese será admitida como meio de divergência para o cabimento dos embargos. Certo? Uma pergunta que pode cair, e isso, gente, isso é sério, porque ninguém, ou quase ninguém, eu vou falar isso por mim, estuda para a primeira ou segunda fase da OAB lendo o regimento interno. No meu caso, por exemplo, foi um grande erro. Eu tinha que ter tido um cuidado maior com o regimento interno. É competência da seção de dissídios individuais 1 ou 2 o julgamento de embargo de divergência? Esse está fácil, né?
Eu respondi, é a 1, Mário. Lá no artigo 78 do Regimento Interno do TST, fica claro que é competente a seção de dissídios individuais 1 julgar os embargos, no caso, os embargos de divergência. Então, leia, releia, treleia, leia de novo e, por via das dúvidas, leia mais uma vez a questão de qual é o cabimento para qual órgão dentro do TST. Porque eu vou confessar a vocês que eu só fui tomar ciência disso depois de formado. Nós precisamos entender que isso daqui é o TST. No TST, nós temos o órgão máximo. Qual é o órgão máximo? É o pleno. O pleno, o que ele faz? Ele envolve todos os ministros. Só que o pleno, ele é o único órgão dentro do TST? Não. Nós temos a seção de dissídios individuais, nós temos a seção de dissídios individuais 1 e nós temos a seção de dissídios individuais 2. Nós temos a seção de dissídios coletivos, nós temos as turmas, nós temos a corregedoria, nós temos agora me fugiu o nome, que é a educacional, a responsável por elaborar os concursos, e nós temos também a figura do relator. Então, pessoal, isso daqui, dentro da organização do TST, representa órgãos de hierarquias distintas. Então, é muito importante eu saber diferenciar o que vai para a seção de dissídios 1 e o que vai para a seção de dissídios 2. Isso daqui, caso vocês entendam necessário, nós poderemos depois fazer uma aula ou eu montar um vídeo exclusivamente de cada órgão dentro do TST e a competência que eles têm. Porque, por exemplo, a seção de dissídios individuais 1, ela tem por competência julgar essas questões de embargos e julgar outras decisões que aplicam-se às demais. Tanto que nós temos a OJ da seção de dissídios 1 e nós temos a OJ da seção de dissídios 2, porque são matérias distintas, embora ambas versem sobre dissídios individuais. Mas é necessário que eu faça uma classificação mais apurada para fornecer ao jurisdicionado uma prestação mais completa, uma prestação mais arrazoada. Pois bem, superado isso, é competência da seção de dissídios individuais, é necessário que o processo esteja no TST em grau de recurso de revista e é necessário que eu tenha um acórdão não unânime. Porque se eu não tiver um acórdão não unânime, eu terei divergência? Não. Então, o grande argumento para o seu recurso é a própria discussão travada por aquela turma que está julgando. Então, você faz esses seus embargos. Feito os seus embargos, o que você vai fundamentar? Que existe uma divergência. E que essa divergência, e aí já entra... Cadê a parte do pré-questionamento? O pré-questionamento ele está aqui. Já entra a parte do pré-questionamento para você demonstrar que essa discussão você já está fazendo no seu processo desde o recurso ordinário. Então, é indispensável, e é um pressuposto específico, que você faça a comprovação, que você pré-questione a matéria que você pretende atacar pelos embargos. Então, pessoal, além dessa questão do pré-questionamento, a gente volta àquela questão do que é reconhecido como divergência atual. E divergência atual, sem medo de ser redundante, divergência atual é tudo aquilo que não é ultrapassado. Como que eu comprovo que é divergência atual? Se ela não tiver súmula, se não tiver orientação jurisprudencial, se não tiver um julgado repetitivo pelo TST, ela é uma divergência atual. E se ela é uma divergência atual, você pega aquela certidão, você pega o repositório,
joga no seu processo e isso vai servir como fundamento. Fica prejudicado aqui a leitura, porque eu teria que colocar meu auxiliar ad hoc, né, não, Bruno? Para ler o parágrafo 2º da CLT, do 894 da CLT, ler a súmula 333 do TST e o artigo 182 do Regimento Interno, também do TST. O que esses 3 dispositivos legais, eles abordam? Esses 2 pontos aqui. Todos os elementos que eu preciso comprovar para o recurso de revista, eu tenho que trazer para os embargos. Além disso, eu tenho que ter, como discussão dos embargos, ponto que não esteja pacificado. Bruno, então, abusando da sua boa vontade, se você tiver aí disponível, leia para mim esse daqui, o 182 do Regimento Interno. Beleza. Pessoal, enquanto o Bruno pega, Bruno, você pode me interromper, viu? Na hora que você estiver aí. Enquanto o Bruno encontra o artigo 182, vamos falar aqui do poder do relator, que monocraticamente ele tem a competência de denegar seguimento nessas 2 hipóteses. Quando a parte não conseguir comprovar a divergência, e ainda mais quando a parte não conseguir comprovar que o recurso foi protocolado tempestivamente, que o recurso tem a comprovação do preparo e que a parte está devidamente assistida. Então, essas análises desses pressupostos, eles são de competência do relator, que é quem vai fazer esse primeiro juízo de admissibilidade. O juízo, ele está no próximo slide. Bruno, pode ler, por favor. 182, o regulamento do TST, certo? 182. Do TST, certo? Do regulamento interno. Isso, vamos lá. As orientações jurisprudenciais e os precedentes normativos expressarão a jurisprudência prevalecente das respectivas subseções, quer para efeitos do que contém a súmula 333 do TST, quer para o que dispõe o artigo 251 deste regimento. Perfeito. Por que eu pedi para poder falar desse artigo 182? Porque aqui atrás, quando eu coloquei essa hipótese de cabimento, na CLT ela não está prevista. Então, somente para essa finalidade, para demonstrar que a OJ ela já é reconhecida como meio de encerrar a questão da divergência. E aqui, pessoal, chega a parte do que é, de fato, esses embargos de divergência. Assim como o recurso de revista, ele é um recurso de natureza extraordinária, ou seja, se eu já não discutia provas e fatos no meu recurso de revista, aqui menos ainda, que já é esse ponto. Quando eu falo que não será cabível contra a decisão monocrática, não é isso daqui. Eu tenho que pensar, lembra daquele exame que eu fiz do recurso de revista que subiu para o TST via agravo de instrumento? Aqui é a mesma coisa. Pensem que o seu recurso de revista, ele chegou no TST via agravo de instrumento. Aí, na análise do seu agravo de instrumento em recurso de revista, o relator, o ministro relator, ele realmente fala, não é cabível os seus recursos. Nesse caso de decisão monocrática, você não vai atacar com embargos. Então, aquele seu agravo de instrumento que você tentou cavar para fazer com que seu recurso de revista fosse admitido, chegou no tribunal, ele não foi aceito, acabou. Se você quiser debater, vai ter que ser no STF, vai ter que ser no STJ, mas no TST, não. No TST, já era. Então, não cabe recurso contra essa decisão monocrática quando o seu recurso estiver
no TST, em grau de agravo de instrumento, e monocraticamente for a ele denegado seguimento. Nessa hipótese, esquece. Isso daqui eu já disse, mas não custa rememorar. O pré-questionamento, assim como acontece no recurso de revista, ele é um ponto indispensável. Se eu não demonstrar esse pré-questionamento, os meus embargos, eles não serão admitidos. E aqui eu tenho né, um desenho aqui. Eu acho que eu fui alfabetizado com história em quadrinho, porque eu só gosto de entender, de estudar as coisas fazendo esses desenhos aqui. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas para mim ele traz com uma clareza que é fenomenal. Como que funciona então esses embargos? Eu tenho a oposição deles. O juízo, em primeiro juízo de admissibilidade, foi a ele denegado seguimento. O que eu posso fazer? O agravo, também previsto no 894, para a cessão de dissídios individuais. Lembrando que, se eu agravar, o julgamento dos meus embargos fica condicionado ao provimento do meu agravo. Ou seja, se eu tomar bomba nesse agravo aqui, morreu. Eu não vou ter a possibilidade de analisar os meus embargos. A segunda parte, ou o segundo lado, seria a admissão dos seus embargos. Ou seja, eles foram acolhidos. Esses seus embargos, eles podem ser enviados para a sessão de dissídios individuais ou, se for a eles reconhecidos a matéria repetitiva, por força do 281 do Regimento Interno, embargos e recursos de revistas, eles podem ser aglutinados para quê? Para uniformizar a jurisprudência. Então, ou o julgamento dos seus embargos vai acontecer pela sessão de dissídios individuais, ou ele será julgado nos moldes dos recursos repetitivos. E a partir daqui, o julgamento vai ser feito pelo Tribunal Pleno, ou pela própria sessão de dissídios individuais. Para a gente poder encerrar essa primeira parte de hoje, a previsão legal dos embargos, ela está no artigo 894 da CLT. É um recurso que exige o preparo, uma vez que a deserção ela implica no não acolhimento do seu recurso. Ele será cabível quando a decisão de uma turma for conflitante à decisão de outra turma, a orientação jurisprudencial, a súmula do TST, a súmula vinculante do STF e a Constituição Federal. A Constituição Federal não, gente. Agora me fugiu aqui a quinta. É uma decisão, é um recurso que ele observa o duplo juízo de admissibilidade, sendo o primeiro juízo feito pelo presidente da turma que julgou o seu recurso de revista, e o segundo juízo de admissibilidade seria feito pela própria sessão de dissídios individuais. Como eu disse lá no início, o prazo para a sua interposição são 8 dias, e o prazo para a parte contrária impugnar, os mesmos 8 dias. Particularidades: cabível apenas em dissídios individuais, é necessário pré-questionar a matéria, ter pré-questionado a matéria, e é necessário ainda apresentar uma divergência atual. Pessoal, nessa velocidade de narrador de jogo de futebol de rádio, eu encerro o que estava previsto para hoje e fico aqui aberto para perguntas de vocês. Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Alguma observação? Algo que eu tenha dito que não tenha ficado claro? Se for tudo, eu estou com tempo, a gente pode repetir essa aula. A turma é boa, então é só falar o que eu posso fazer para melhorar, ou se ficou tudo límpido e cristalino. E aí, pessoal?
Tudo certo então, gente? Então, vou parar aqui a gravação.